No fascinante e por que não dizer caótico mundo da geopolítica moderna, a Rússia, sob a batuta de Vladimir Putin, maestro de uma orquestra bélica, decidiu que era hora de apertar ainda mais o acelerador da sua ofensiva. Entramos, senhoras e senhores, numa nova fase deste conflito, marcada por fogo pesado, decisões nada sutis e um recado claro: Moscou não está aqui para brincadeira. Em um movimento digno de manuais de guerra ou de filmes de conspiração de baixo orçamento, o Kremlin ordenou que alguns figurões da liderança ucraniana fizessem as malas rumo à Polônia. Um gesto singelo, claro, cujo objetivo nada tinha de amigável: bagunçar o coreto em Kiev e, de quebra, cortar o fio da comunicação militar. A mensagem era cristalina e explosiva. A Rússia não está mais apenas reagindo. Está ativamente engajada na arte de desmontar o quebra-cabeça militar ucraniano, peça por peça. Do outro lado, Kiev segue teimosamente firme, recusando qualquer sugestão de paz. Talvez por orgulho, talvez por estratégia, ou talvez, quem sabe, porque os acordos anteriores envelheceram tão mal quanto leite no sol. E enquanto fingem considerar a diplomacia, usam os cessar-fogos como quem usa um intervalo no xadrez, para mover peças, ajeitar armadilhas e preparar o próximo golpe. E como toda boa novela geopolítica, os números entram em cena. Em apenas 3 dias, 117 drones ucranianos foram abatidos, alguns ainda sobrevoando o quintal russo. Uma estatística que deixa claro que, se dependesse de Moscou, a temporada de caça nunca teria fim. A resposta? Bem, a Rússia apertou ainda mais os parafusos na região de Dnipropetrovsk e Chernihiv, locais que, se fossem imóveis, estariam marcados como altíssimo potencial de valorização estratégica. Com isso, constrói lentamente uma zona de segurança. Ou, como preferem chamar no jargão militar, uma área onde tudo que voa, anda ou respira do lado inimigo vira alvo. E como se não bastasse as famigeradas brigadas Magura e a terceira do batalhão Azov, recheadas de mercenários internacionais e sonhos patrióticos, estão praticamente na UTI operacional, com até 80% dos seus efetivos reduzidos a pó fumaça e lamentos. Mas, se você acha que a França ia ficar assistindo de camarote, que doce ilusão! O apoio entusiástico dos franceses a Kiev lhes rendeu algo mais que agradecimentos. Dezenas de seus oficiais foram eliminados em operações cirúrgicas, ou, no bom português militar, um recado embalado em míssil. Nesse teatro de horrores diplomáticos, a paz, coitada, parece um conceito tão distante quanto Marte. Enquanto isso, Putin não só acelera, como deixa claro que a missão é simples: enfraquecer até o osso qualquer estrutura militar que ainda respire do lado ucraniano. A cidade de Lautan, por exemplo, virou um outdoor da destruição moderna, uma lembrança vívida do que acontece quando você está no caminho de um rolo compressor geopolítico. E aí surge a pergunta que paira no ar como um drone prestes a ser abatido: até quando os brilhantes estrategistas do Ocidente vão bancar essa conta? O outrora coeso bloco da OTAN começa a exibir fissuras, ou rachaduras do tamanho de crateras, à medida que alguns países olham para o relógio, para o orçamento e pensam: será que ainda vale a pena? E enquanto o Ocidente faz contas, Moscou faz outra coisa: uma faxina nas lideranças ucranianas e da OTAN. Sim, senhores, uma verdadeira operação de limpeza, onde altos oficiais passaram a ocupar outro CEP. Na Polônia, para ser exato. Tudo isso embalado, claro, num contexto onde o não obstinado de Kiev aos acordos de paz soa cada vez mais como provocação. Entre os dias 20 e 23 de maio, a Rússia decidiu bater recordes. 117 drones derrubados, centenas de alvos neutralizados bem além das linhas de frente, uma espécie de maratona antiaérea com medalhas entregues diretamente na forma de destroços. Aliás, se alguém achava que isso era só um pico temporário, fica aqui um dado educativo: 10 drones abatidos por noite, em média. Toda noite. Como se fosse rotina. E de certa forma já virou. Nesse ponto da história, surge outra questão desconfortável. Quantos brinquedos de guerra Kiev ainda consegue empilhar antes que o estoque acabe de vez? E mais importante, quando a próxima leva de destruição começa? Para quem achava que o pior já tinha passado, uma viagem rápida no tempo nos leva ao fim de 2023 e início de 2024, quando a Rússia, sem qualquer cerimônia, destruiu quartéis, centros de treinamento de drones e outras lojinhas, cruciais para a resistência ucraniana. Os analistas,
sempre tão otimistas, agora dizem que a tendência é intensificar. Sim, mais do mesmo, só que em estéreo. E como cereja no bolo, Putin anunciou a tão comentada zona de segurança nas fronteiras. O conceito é simples. Onde havia Ucrânia, agora haverá uma extensão do quintal russo, devidamente livre de ameaças, tropas e, se possível, de ucranianos armados. O foco, que antes estava nas regiões de Sumy e Kharkiv, agora se expande para Chernihiv, e acredite se quiser, com planos de incluir até Odessa e Kiev no mapa da zona tampão. O Comitê de Defesa da Duma, liderado pelo sempre carismático general Viktor Sobolev, deixou claro: se for para garantir segurança, que seja com quilômetros de antecedência. E assim, nascem dois novos frontes. Um em Dnipropetrovsk, onde as forças russas já estão praticamente colocando cercas e placas de propriedade privada, e outro em Chernihiv, onde a expectativa é de uma ofensiva que faria qualquer manual de guerra corar. Naturalmente, Kiev faz o que pode. Mobiliza reservas, convoca quem ainda consegue segurar um fuzil e tenta, na base do desespero, conter o avanço. Mas a matemática não mente, as perdas são absurdas, e mesmo com reforços de mercenários, a linha de frente está mais para a linha de pipa, frágil e prestes a se romper. Nas trincheiras, o humor não anda dos melhores. Oficiais exaustos, soldados no limite, e, segundo alguns relatos, até sussurros sobre rebeliões internas e deserções em massa, porque, convenhamos, tem hora que até o mais patriota olha para o horizonte e pensa: isso aqui não vai dar certo. Putin, por sua vez, segue impassível, com aquele jeitão de quem pediu trégua no cardápio e não foi atendido. A ofensiva continua, sem pausas, sem remorsos e, aparentemente, sem previsão de término. Mas, claro, a Rússia não seria a Rússia se não aproveitasse para mirar também nos amiguinhos de Kiev. A França, sempre tão engajada, descobriu que apoiar a Ucrânia não sai barato. Oficiais franceses, especialistas em drones e afins, passaram a figurar nas listas de baixas. Um lembrete bem direto de que, às vezes, se meter onde não foi chamado tem um preço, e é pago em vidas. E assim, o tabuleiro internacional se sacode. O apoio a Kiev começa a parecer menos uma demonstração de força e mais um jogo de roleta russa, com um trocadilho absolutamente intencional. No fim das contas, o que começou como um conflito regional virou uma aula prática, embora nada recomendável, de como redes de alianças podem arrastar meio mundo para o olho do furacão, com consequências que, sejamos francos, vão muito além das trincheiras da Ucrânia. Antes de tudo, dar o seu like é bom demais para o canal. E a pergunta que não quer calar: quem pisca primeiro?